Boa noite a todos. A música, vamos tirar a música. Tem música aí? Não, é você. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos na noite de hoje. Especial para nós espíritas, ter uma palestra que fala sobre a pessoa mais importante do espiritismo. Sem ela, nós não conheceríamos essa doutrina. Vamos receber nosso irmão Edivaldo Kucheski, que vai nos falar da sublime missão de Allan Kardec. E para que nós nos harmonizemos, primeiro eu peço, por favor, quem estiver com o celular, que desligue, para que não atrapalhe o andamento dos trabalhos de hoje. E na sequência nós vamos fazer uma prece para nos harmonizarmos e nos prepararmos para esse momento. Então eu peço que todos e tragam para si a figura do nosso amado Mestre Jesus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, por essa oportunidade de ouvirmos sobre o nosso irmão Allan Kardec. E nesse momento, os nossos mentores nos auxiliem a compreender a missão desse irmão, para que nós possamos nos espelhar nele e buscar estarmos cada vez mais conectados com o lado do bem que nos fará melhores a cada dia. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada aos mensageiros da paz. Que assim seja. Boa noite. Muita paz a todos. Hoje, para nós espíritas, é uma data muito especial. 3 de outubro de 1804, nascia Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Depois a gente vai falar à frente aí. Ele usa um pseudônimo de Allan Kardec. Queria convidar vocês para nós fazermos uma viagem tempo. Vamos voltar 217 anos atrás, para nós falarmos dessa sublime missão de Allan Kardec. Nós voltar 217 anos atrás, nós vamos cair no ano 800. No dia 31 de dezembro de 1799, bem no finalzinho do século XVIII, ocorreu uma grande reunião espiritual. Essas reuniões que existem de tempo em tempo para se decidir os rumos. E essa reunião espiritual foi muito importante, tanto é que ela faz parte de 2 obras espíritas que citam essa reunião. Uma obra é a Cartas e Crônicas, está lá no capítulo Kardec e Napoleão, e outra, o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo Bezerra de Menezes. Essas 2 obras citam sobre essa reunião do dia 31 de dezembro de 1799. Uma grande assembleia espiritual estava reunida, muito elevados, queriam avaliar a situação que se encontrava o nosso planeta, os rumos para, a partir dessa data, começar a acontecer a preparação do nosso planeta Terra para um novo tempo, para a entrada do milênio e também o início de um processo de transformação do nosso planeta de provas e expiações para regeneração. Então, reunidos espíritos muito sábios nessa grande assembleia e um espírito de qual
falou aos presentes que já estava então deliberado e que a partir desse momento iria se começar então os novos tempos do nosso planeta. Esses novos tempos que tanto se fala hoje, que estamos numa fase de transição, de mudanças. Nesta reunião, essa reunião é que deu o primeiro passo. Decidir então que a partir daquela data iriam começar a acontecer muitas coisas que iriam propiciar essa mudança do nosso planeta. Eu sempre cito alguns números para a gente pensar. Até 1800, a população do planeta dobrava a cada 1.500 anos. Em 1800, nós éramos em 750 milhões de habitantes na Terra. 750 milhões. Até essa data, a população dobrava a cada 1.500 anos. Passou de 1800 até a data de hoje, 217 somente. Hoje, nós somos 7,5 bilhões de espíritos encarnados. Em 1800, nós éramos 750 milhões. Quantas vezes dobrou em 200 anos? Uma diferença enorme. Alguma coisa realmente aconteceu, usando esses números. Se nós encontrarmos como era a situação dos meios de comunicação no ano de 1800, encontrar o telégrafo como o meio mais rápido de comunicação. A partir dessa data, 1800, nasceram muitos espíritos com grande conhecimento no meio das comunicações. Cheguemos hoje a esse nível que estamos agora. Estamos todos nós conectados o tempo inteiro. E só passou 200 anos. Quanto de tecnologia chegou em 200 anos? Nós falarmos da medicina, em 1800 não tinha nem anestesia. As operações eram ali, nos dentes ali, para não... As cirurgias eram feitas com muita dor. Hoje, como está a nossa medicina nesses últimos 200 anos? A partir de 1800, então, a partir dessa reunião, nasceram muitos e muitos espíritos voltados para desenvolver a medicina, a ciência da medicina, para melhorar as condições de vida. Porque um planeta de regeneração é um planeta onde a dor vai ser menor. Se nós pegarmos os meios de transporte, qual era o meio de transporte em 1800? Nem carro existia, nem automóvel existia. Era diligência, era cavalo, eram coisas muito rudimentares. Em 200 anos nós chegamos em Marte com os nossos meios de transporte. Aparece que houve mudanças muito violentas, bruscas mesmo, em 200 anos ou não? E eu só peguei 3 áreas: comunicação e medicina. Mas se nós pegarmos, no geral, tudo avançou. Então, muita coisa, a partir dessa data, acelerou de forma muito grande a nossa evolução. E aí, a Assembleia ficou decidido que também iria nascer, já na sequência, de muita confiança de Jesus. Alguém que realmente já poderia dizer assim, dizer-se preparado para vir com uma tarefa muito grande. Porque também, na questão religiosa, em 1800, as pessoas ainda eram proibidas de ler a Bíblia. A Inquisição
só foi revogada em 1859. Houve, em 1826 e 27, ainda pessoas sendo sacrificadas em nome da Inquisição. O povo era totalmente ignorante das coisas religiosas e espirituais. Se ensinava muito pouco da religião. Então, nessa assembleia, decidiu-se que para vir alguém e falar de uma era nova, da era do Espírito, abrir o véu do conhecimento espiritual, não poderia ser qualquer espírito. Alguém muito bem preparado para vir. E aí é escolhido o espírito que nós vamos ver como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804, por isso a data de hoje para nós é tão importante. Nasceu aquele que se tornaria, então, o criador da doutrina espírita, aquele que conversaria com os espíritos diretamente, para poder absorver todo o conhecimento que os espíritos estavam ali trazendo, transformar isso tudo em obras, em livros, e aí fazer com que surgisse o que nós conhecemos hoje como a doutrina espírita. Então esse espírito, esse grande espírito que nasceu em Lyon, na França, e recebeu o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele iniciou seus estudos na sua terra natal, ali em Lyon. 12 anos, devido à sua grande inteligência, o seu destaque entre os demais jovens, ele foi indicado para ir estudar na Suíça, na cidade de Yverdon, e aonde ensinava aquele famoso professor Pestalozzi. O Hipólito aprimorou seus conhecimentos e a sua didática, a sua técnica de como conhecimento em informação. Porque muitas pessoas conhecem, mas não conseguem transmitir, não conseguem transformar aquilo que seja útil para os outros. Então, o conhecimento tem que ser levado adiante. A pessoa tem que ter técnica para transformar tudo isso em informação para que todo mundo possa aproveitar. E é assim, então, que aos 12 anos, o Hipólito vai para a escola de Pestalozzi, na Suíça. Hipólito era um apaixonado pelo trabalho e pelo estudo. Ele se tornou bacharel em letras, em ciências, se capacitou em matemática, filosofia, fisiologia, biologia, astronomia, um admirável linguista. Ele falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol e conhecia também o holandês. Era uma pessoa que tinha realmente um preparo muito grande. Inclusive, depois algumas obras, como professor. E já nos seus 18 anos, já era atuante no meio acadêmico. E muito respeitado pelo conhecimento e pela forma que ele conduzia esse aprendizado e o ensinamento para os outros. Aquilo que eu falei há pouco, aquilo que ele conhecia, ele transformava em informações, ajudava os outros. Então ele foi se destacando e sendo cada vez mais respeitado na sociedade parisiense. Em 1832, no dia 6 de fevereiro, ele casou com a Amélie Baudet. E passou, então, a dirigir a contabilidade de algumas casas, de onde ele tirava o sustento maior, assim, para se manter.
atividades, muitas delas ele fazia gratuitamente. Ele dava aula sem cobrar. Por isso ele foi cada vez se tornando pessoa também respeitada pela moral e pela ética que tinha. Em 1854, ele ouviu falar das mesas girantes pela primeira vez. A manifestação dos espíritos já estava acontecendo de forma intensa em muitas partes do nosso planeta. Em 1848, houve um fenômeno muito intenso nos Estados Unidos. É o caso das irmãs Fox, onde elas fizeram comunicação com os espíritos através de pancadas na parede. E aí, através do número de pancadas, o espírito ia batendo na parede, 1, 2, 3, e alguém ia repetindo A, B, C. A hora que o espírito parava, era a letra que ia se formar daí as frases. Isso em 1848. E isso foi se expandindo em várias partes do mundo. E em 1854, em Paris, muitas salas onde havia esse fenômeno das mesas girantes. E Hipólito ouviu falar, através do seu amigo Fortier, sobre essas mesas, mas ele não deu muita atenção. Ele achou que era algum espetáculo, alguma coisa que as pessoas estavam ali fazendo. Algum truque, né? Somente um ano depois, em maio de 1855, ele foi assistir pela primeira vez chamada sessão espírita, porque diziam que eram os espíritos que mexiam com as mesas. Foi lá na casa, né, da senhora Plenet Maison, onde ele verificou pela primeira vez que as mesas respondiam perguntas. Quando nós fizemos o curso de Teologia Espírita aqui na Faculdade Espírita, uma das atividades era atividade prática. Então nós tínhamos algumas atividades que a gente fazia, e uma delas era a tentativa de repetir os fenômenos das mesas girantes. E nós fizemos isso muitas vezes. Fora agora, a última sexta-feira de outubro, na última sexta-feira de novembro, eu vou passar alguns filmes na sexta-feira, o último curso Mediunidade Sem Preconceito, das mesas que nós fazíamos girar lá na Faculdade Espírita. Então, a última sexta-feira de novembro. Hoje não dá tempo para isso, né? Mas tínhamos esses mesmos fenômenos das mesas girarem. Foi exatamente o que aconteceu com Kardec. A mesa, quando ela gira, tem determinados momentos que ela fica em movimento, aí ela para e começa a fazer movimento de erguer um pé ou 2 pés e deixar, né? Nesse momento a mesa está querendo, a mesa que está sendo movimentada pelos espíritos, os espíritos querem conversar. Só que era uma forma rudimentar. A mesa ergue um pé e bate, vai e bate. E você fica lá, A, B, C. E aí vem a palavra que vai, a primeira letra que vai formar a palavra, né? A gente anota. Aí começa tudo de novo. Era muito demorado. Mas é assim que os espíritos estavam comunicando através das mesas. E Kardec achou uma coisa interessante. Começou a se interessar por isso, verificou que não tinha truque. Vezes, ele ia para a reunião com uma lista de perguntas para fazer. E antes dele tirar do bolso para fazer as perguntas, os espíritos já respondiam as perguntas que ele trouxe. Aí ele fala, peraí, alguma coisa inteligente está por trás disso. Então ele rendeu-se à evidência dos fatos e começou a estudar seriamente o espiritismo. Estudar seriamente essa comunicação dos espíritos. E de todas as partes, ele começou a receber material dito ser dos espíritos. Vinha de todo mundo. E uma coisa interessante, coincidia as informações, vinha uma informação de um canto do mundo, vinha de outro canto, e as informações eram muito semelhantes. E ele passou a usar essa técnica para poder confirmar. Então ele tinha vários médios que ele trabalhava,
Então ele fazia determinadas perguntas para esse médium, outro dia, numa outra reunião para esse outro médium, para outro, até que realmente as respostas ficassem idênticas. Aquilo que realmente se confirmava, ele dizia, isso aqui é uma informação dos espíritos. O que não era, ele descartava. O que não repetia. Então, tudo que realmente tinha várias confirmações, como verídica, informação espiritual. E quando Hipólito viu que tudo aquilo estava ficando muito grande, estava constituindo um volume muito grande de informações, ele teve a ideia, então, de publicar esses ensinamentos. Ele estava amadurecendo a ideia de publicar. E nesse tempo em que ele, pensando em publicar, uma certa noite, em 1856, comunica um espírito chamado Zéfiro e diz para ele, olha, Hipólito, nós já vivemos juntos há um tempo atrás. Juntos, um pouco antes, quase 2 séculos antes de Jesus. Nós vivemos lá em meio aos druidas, nas Gálias. E você lá, aquele tempo, se chamava Allan Kardec. Naquela noite, assim, ele anotou tudo, mas não deu muita relevância ainda àquele fato. Mas isso aqui ia ser fundamental para os planos que ele queria, com aquela intenção de publicar essas informações dos espíritos. Só que ele era muito conhecido e respeitado na França. E ele, sendo muito respeitado, se ele coloca o seu nome, editado por Hipólito, Leão de Rivail, as pessoas iam dar um valor a mais, acrescentar valor, devido ao seu nome, que já era muito respeitado. E isso ele não queria. Assim, o correto, então, é eu adotar um pseudônimo, porque não sou eu que sou o dono das informações, eu apenas estou codificando e vou editar. Sem um responsável, ele pensou, eu vou adotar um pseudônimo. Que pseudônimo que ele iria usar? E aí alguém lembrou, lembra que numa encarnação passada, o espírito ali falou que você foi Allan Kardec numa encarnação anterior? Mesmo, vou usar o Allan Kardec como pseudônimo. Vocês vejam como a espiritualidade estava trabalhando. Ele com a ideia de transformar em livros aquelas informações dos espíritos, vem um espírito e, do nada, diz, olha, nós já vivemos juntos e você chamou Allan Kardec. Era uma prévia, porque os espíritos já estavam entendendo que ele não iria usar o seu nome para fazer a divulgação da doutrina espírita. Porque ele não queria usar o peso do seu nome para a doutrina. Ele queria que a doutrina fosse isenta disso. E exatamente, então, do nome de Allan Kardec, e ele adota, então, esse pseudônimo para escrever as obras espíritas. A partir dali, o Hipólito passa a adotar para toda a codificação espírita, e na verdade, dali para frente, ninguém mais chamava ele de Hipólito. Só chamavam de Allan Kardec. É a história de como que ele adotou o seu pseudônimo. Então, Kardec foi um grande missionário. Uma pessoa que estava ali preparada e com uma visão muito ampla. Ele não foi egoísta e nem presunçoso de querer se achar dono daquelas verdades. Por isso, um missionário, quando ele vem, o mais importante é a missão dele, não ele. Os grandes missionários se escondem por trás do seu trabalho. E foi o que Kardec fez. Com todas essas informações, então, que ele estava... Só podia, e ter todo esse preparo, só podia ser esse espírito de luz, esse espírito elevado, escolhido naquela reunião
de 31 de dezembro de 1799, realmente como o grande encarregado de trabalhar essas informações, transformar esses ensinamentos, esses conhecimentos, em uma grande informação para o povo. Kardec começou agora a amadurecer mesmo a ideia de criar um livro. Pensar, mas como que eu vou fazer para ser um livro de forma didática, que as pessoas se interessem, que não seja um livro que as pessoas comecem a estudar e vejam que é muito profundo e com muita informação que talvez ele não esteja preparado. E aí ele começou a trabalhar bastante e teve muita inspiração e pensou assim, eu vou fazer um livro de pergunta e resposta. Porque aí a pessoa faz a pergunta, tem a resposta e ela pode ficar trabalhando e desenvolvendo aquela pergunta, aquela resposta até entender, até passar para a seguinte. Praticamente ele achou que seria muito interessante ser dessa forma. E assim começou a nascer o que nós conhecemos hoje como o Livro dos Espíritos, que surgiu em 1857. Espíritos, essa primeira edição, ela saiu com 501 perguntas. E esse livro era um livro que o povo vivia numa ignorância espiritual, religiosa muito grande. Era um livro que estava trazendo aquela informação, aquilo que o povo tinha uma sede enorme. De onde eu vim? Eu vou? O que estou fazendo aqui? Qual que é a importância de eu estar vivendo aqui? Então esse livro começou a trazer essas respostas para essas indagações que todo mundo tinha, né? Aí esse livro realmente foi um sucesso. Esse livro traz para nós assuntos como a reencarnação, a justiça divina, a lei da evolução, coisas novas, que dava um novo entendimento para as pessoas. As pessoas estavam se tornando muito materialistas. Morreu, acabou. Tínhamos só do berço ao túmulo. E aí Kardec vem e diz, não, nós continuamos existindo. Nós podemos ir e voltar. Deus que era considerado na época um Deus ainda de muita maldade, apesar de Jesus ter chamado Deus de Pai, muito se passou, mas se acreditava muito no castigo de Deus, que Deus punia. E aí Kardec vem mostrar, não, Deus não pune. Leis de consequências, ação e reação, não é Deus que está castigando. Deus é bom, é justo. Vem mostrar para nós que nós evoluímos. Podemos cada vez melhores. Dessa forma, esse livro dos Espíritos causou muito barulho. Verdade. Em toda a Europa. O sucesso da publicação, então, começou estrondosamente. Todo mundo queria. A primeira edição esgotou em poucos dias. Aí, tudo isso, claro, que mexeu com o outro lado. Para muitos jornalistas, cientistas, religiosos, não era possível ficar em silêncio enquanto essa doutrina espírita explodia. Porque todo mundo queria saber o que era esse livro dos Espíritos. E aí teve um professor lá de Genebra, o Toury, que disse, não, isso tudo é truque. Infelizmente, naquela época, também teve muitas pessoas que tentando se aproveitar da oportunidade da doutrina espírita e dos espíritos, muitos mágicos, muitas pessoas que sabiam truques, começaram a querer fazer shows
Tudo isso é truque. Não acreditem. Um outro biólogo também falou, olha isso aqui é causado pelo movimento dos nervos. Na Academia de Medicina de Paris, foi proclamado que as pancadas eram devido aos músculos rangerem. Começou a aparecer os falsos médiuns. E show para todo lado. Um exemplo para vocês, os irmãos Davenport, eles faziam show, onde eles colocavam um tablado de madeira, fechavam de cortinas, eles ficavam amarrados com cordas e ficavam um monte de instrumentos musicais. E dali alguns minutos, os instrumentos tocavam músicas. E dali um pouco, isso com a cortina fechada sempre. Aí a cortina abria e eles estavam lá amarrados. Os espíritos comunicaram, os médiuns, os irmãos Davenport são médiuns e que fazem os espíritos tocar instrumentos. Aqui embaixo do tablado ficavam algumas pessoas, as tábuas eram soltas, elas subiam e tocavam os instrumentos, depois desciam. Então, eram esses truques que começou a tirar um pouco do sono de Kardec. Porque as pessoas confundiam, dizendo, olha isso, todo o fenômeno espírita é uma fraude. Era tudo o que os opositores da doutrina queriam. E Kardec reservava horas e horas, as escassas horas que ele tinha, para responder e mostrar que não. Espírita, ela não é uma doutrina que fica... Os espíritos não têm tempo para estar em todo lugar à mercê dos horários de cada um. A hora do show... Não era assim. Então, Kardec gastou muito tempo com isso. Porém, a maioria das pessoas preferiu continuar acreditando nos espíritos do que nos músculos que rangem e continua a doutrina espírita a crescer e crescer cada vez mais. Em 1858, Kardec recebia, então, milhares de cartas. E ele começou a achar um jeito de responder. Ele criou uma revista, onde nessa revista ele respondia as cartas. É a famosa Revista Espírita, que hoje tem obras aqui na Casa Espírita, já todo o compêndio completo, dos 11 anos que a revista foi lançada. Então, era a revista onde ele respondia todas as questões que as pessoas buscavam. E ele continuava, então, a buscar mais e mais oportunidades para divulgar a doutrina espírita. Essa revista espírita se manteve por 11 anos, de 1858 até 1869, quando Kardec desencarnou. Em 1859, Kardec lançou um livro chamado O que é o Espiritismo? Questões rápidas e básicas do que é a doutrina espírita. Em 1860, lançou uma segunda edição do Livro dos Espíritos, que já tinha sido esgotada, e agora, já com 1019 perguntas. Da anterior. E o Livro dos Espíritos se tornou a base para todas as demais outras obras que a codificação completa da doutrina espírita, na sequência, começou a surgir. Então, Gênesis, o Livro dos Médiuns, o Evangelho e o Céu e o Inferno. Todos eles estão trabalhados dentro do Livro dos Espíritos de forma mais sucinta. Depois, Kardec ampliou a obra individual para cada tema desses que estava ali. Kardec, então, estava trabalhando e fazendo bastante. Às vezes ele ficava até chateado com tantas oposições, mas uma vez chegou uma surpresa para ele muito interessante. Surpresa, essa narrativa está no livro O Espírito da Verdade, que foi psicografado por Chico Xavier. É uma narrativa que diz assim: era uma noite de inverno bem fria, e havia um homem que estava desesperado caminhando na rua,
triste, só. Aquela dor muito grande. Ele recém havia casado e a esposa faleceu. Ele que tinha tanta vontade, tantas aspirações, sonhava com tantas coisas. E ali, estava ameaçado de perder o emprego. Já não tinha mais vontade para nada. Resolveu a vida. Não tinha mais outra coisa a ser feita. Seguiu a passos lentos em direção a Marie, no Rio Sena, em Paris. Era noite. A hora que ele coloca as mãos sobre o parapeito da ponte para se jogar, ele bate em alguma coisa que cai a seus pés. Era um livro. Vai até onde tinha a luz e olha lá, e estava escrito assim: este livro salvou minha vida. Vou dar uma chance. Foi ler este livro. Leu, não parou mais. Aquele livro, tanto ele precisava. E aí, ele resolve enviar para o autor desse livro, para a pessoa que escreveu esse livro, enviar este livro e mais uma carta para o autor. Numa manhã fria, Kardec recebe um embrulho, um pacote. Abre, é o livro dos Espíritos. E ele vai ler a carta. Aquele homem, dando gratidão a Kardec pelaquela obra. Espíritos. E na contracapa, aonde ele viu, que estava escrito lá, este livro salvou a minha vida, e ele escreveu também, e a minha vida também. Já havia salvo 2 vidas ali. E aí, então, Kardec, no peito, aconchega e diz, é isso, né? É essa sublime missão nossa, de levar o conhecimento, a esperança, sem esperança, aqueles que estão aflitos, aqueles que não encontram razão para viver. Essa obra, o Livro dos Espíritos, então, que Kardec havia lançado em 1857, 2 vidas que ele tinha conhecimento através desta mensagem ali. Kardec sentiu-se consolado nesse momento, porque ele sabia que não só aquela, mas muitas outras vidas haveriam de ser salvas por esta obra, pelo esclarecimento, pelo despertamento das consciências que a revelação espírita faz com todos nós. Em 1861, Kardec lança o Livro dos Médiuns, que é um manual de como funciona a comunicabilidade com os espíritos. Kardec, no segundo semestre de 1861, tem uma surpresa muito desagradável. 300 livros que ele havia mandado para Barcelona foram confiscados pelo bispo de Barcelona, Antônio Palau. Kardec recorreu aos meios legais e o bispo, em represália, decidiu que iria queimar aquelas 300 obras em praça pública. Kardec ficou indignado com aquilo. Agora a Corte Superior. Porém, uma mensagem do Espírito de Verdade convenceu ele, a Kardec, de lutar pela devolução dos livros. A mensagem dizia, Kardec, a perda material nada será diante da repercussão que semelhante fato vai produzir em favor da doutrina espírita. E dito e feito, ao queimar as 300 obras, faltou o livro, mais uma vez. Todo mundo queria saber o que aconteceu, né? Então, em 9 de outubro de 1861, foi o que aconteceu, esse auto de fé.
E aí Kardec declara, podem queimar os livros então? Não se queimam. Barcelona, o Antônio Palau desencarnou em agosto de 1862. Quase um ano depois que ele mandou queimar as obras. Em setembro, um mês depois dele desencarnado, ele comunica numa sessão espírita e pede perdão a Kardec pelo que ele fez. E Kardec diz, vamos perdoar o que nos quis fazer. E vamos rogar por ele no aniversário de 9 de outubro, que vai fazer, então, ia fazer um ano do Auto de Fé. Então, o bispo que mandou queimar os livros vem comunicar e pedir perdão, né? Em 164, que lança a primeira edição do Evangelho. Só que saiu como imitação do Evangelho. Esse era o título que foi dado. Porém, em seguida, no ano seguinte, ele muda o título para Evangelho segundo o Espiritismo. A obra, né, é a obra que trata de todos os assuntos pertinentes aos ensinamentos de Jesus, aonde os Espíritos vêm esclarecer o sentido de cada ensinamento que Jesus passou para nós. Em 1865, o Livro dos Espíritos já estava na 14ª edição. Era algo que quanto mais você fazia contra, mais avançava. Em 1865, em 1º de agosto, Kardec lança o livro O Céu e o Inferno, fazendo parte da codificação espírita. É o livro que trata sobre os castigos e recompensas. É um livro que traz muitas entrevistas de espíritos que desencarnaram. E aí cada um desencarnou em condições diferentes. Então o que Kardec queria mostrar era, será que existe o céu e o inferno mesmo? Os espíritos relatam nesse livro tudo o que aconteceu com eles depois de desencarnarem, mostrando que não tem céu e não tem inferno, aquela região ou de ociosidade ou de fogo permanente. E sim, o céu era, quando a gente tem uma boa encarnação proveitosa, nós temos um céu que é a paz de espírito. E quando a gente não aproveita essa encarnação, perde ela, aí a gente vai ter o inferno. O inferno, um estado de espírito de angústia, de remorso, mas que não é eterno. Que assim vão surgir outras oportunidades de reencarnar e nós podemos resgatar isso. Então esse livro está cheio de declarações de espíritos mostrando essa situação. Em 1868, Kardec lança a Gênese, livro que trata sobre as explicações dos milagres de Jesus e sobre as predições, sobre as explicações sobre essas coisas para o futuro que a nossa Terra passar, né? Tudo isso é explicado nesta obra. Em 1869, Kardec desencarna, em 31 de março de 1869. Em 1890, 21 anos depois, Kardec estava escrevendo esta obra, Obras Póstumas, por isso que chegou a ficar com esse nome. Ele estava escrevendo uma obra a mais e desencarnou, não deu tempo de terminar. Então, os seus continuadores, né, a obra e publicaram 21 anos depois. Ficou como o título Obras Póstumas. E aí chegamos no ano de 2017. Vocês sabem que ano é esse? É o que nós estamos vivendo. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que pela sua inteligência, seu esforço, sua persistência, fez da sua sublime missão muita diferença na vida de cada um de nós.
Cada um de nós que é espírita, todos nós, você não é esse espírito de garra para lutar contra os obstáculos, para ter perseverança, persistência, para estar sempre firme, com bom senso, defendendo a doutrina. Nós podemos dizer, né? Quanta diferença as obras espíritas que Kardec tanto esforço fez, está fazendo para nós. Quanta coisa mudou na nossa vida depois que nós nos tornamos espíritas. Quantas coisas diferentes nós passamos a viver e deixar de fazer um monte de coisas que não precisavam ser feitas. Quanta diferença fez Kardec em nossas vidas. E agora perguntamos, sua missão no mundo, qual que é a nossa missão no mundo? Kardec, a sublime missão de codificar a doutrina espírita. E a nossa? É de estudar e divulgar. Nós devemos também fazer a diferença na vida das outras pessoas com o conhecimento que nós já possuímos. Nós temos que fazer a diferença divulgando aquilo que nós temos dentro de nós. Jesus disse, não se deve colocar a candeia debaixo do alqueire, fazendo uma alusão ao conhecimento, que o conhecimento que nós temos não deve ficar oculto em nós. Candeia para se colocar, né, sobre um candeeiro. Nós não devemos esconder o conhecimento. Nós devemos divulgar o máximo possível, transmitir para que nós pudermos esse conhecimento. Cabe a cada um de nós iluminar através do conhecimento. Lembrem, é uma coisa. Transformar o conhecimento em informação é outra. E cabe a nós o conhecimento da doutrina espírita. Porque, com certeza, depois que nós conhecemos a doutrina espírita, nós não podemos mais ser a mesma pessoa. O jeito de nós se comportar como nós se comportava antes, com o que nós conhecemos hoje. A doutrina espírita tem consequências ético-morais dentro de nós. Nós não podemos fazer coisas erradas sabendo que aquilo é errado. Isso muda dentro de nós. Ser um verdadeiro espírita tem que ter consequências ético-morais. Não dá para acreditar na vida depois da morte, na reencarnação, comunicabilidade com os espíritos e continuar sendo aquela pessoa arrogante, ruim, e que não ajuda ninguém. Não dá para ser mais a mesma pessoa. Muitas coisas mudam na vida da gente. Temos a obrigação um para com os outros. A obrigação de nós transmitirmos o conhecimento. Não reter isso dentro de nós. Não devemos guardar só para nós por egoísmo ou por excesso de modéstia o conhecimento. Esse conhecimento, que assim como aquele livro que salvou a vida aquele homem que iria pular da ponte, o conhecimento que nós temos pode salvar a vida de um colega de trabalho, de um vizinho, de um familiar. Devemos divulgar o conhecimento. Não devemos negligenciar o conhecimento das outras pessoas. Minha, e está no escuro, ela tropeça em muitas coisas. Mas quando ela foi dada a luz do conhecimento para ela, ela já não tropeça tanto. Porque ela sabe se conduzir pelo caminho melhor. Divulgar o conhecimento, mas o conhecimento a gente não divulga só com palavras. A maior forma, a melhor forma de nós divulgarmos, isso todo mundo conhece, aquele ditado, o exemplo vale mais que quantas palavras? Mais que 1000 palavras. Então, se nós, em casa, na rua, onde tivermos, nos comportarmos como um verdadeiro cristão, como uma pessoa com ética, com moral, esse nosso comportamento é o meio mais eficaz de nós divulgar. Não é só falar,
é viver. O que nos fez tão bem, né? Mostrar para os outros. Emmanuel já diz, a maior caridade que podemos fazer pela doutrina é a divulgação. O Espiritismo é esse consolador que vem nos ajudar o tempo todo, trazer sentido para a nossa vida. Então não cabe nós querer só nós ter esse privilégio. A sublime missão de Kardec foi o de despertar a humanidade para novos e imperecíveis valores espirituais. Cabe a nós viver esses valores que Kardec tanto lutou por eles. Por isso, para encerrar, cabe a nós dizer obrigado, Kardec. Obrigado por lutar tanto pela doutrina espírita e por resistir a tantas situações, tantos obstáculos. Hoje, para nós, é só estudar, viver, praticar a doutrina. Obrigado, Kardec, por tudo que fez pela doutrina espírita. Obrigado a todos e muita paz. E obrigada a você, Divaldo. Muito bonito. Muito bonito. É sempre bom a gente ouvir falar de uma pessoa que a gente ouve muito. Ah, o codificador. Quem é esse codificador? O que ele faz? Né? E a gente não tem conhecimento de todo o trabalho que ele teve, todo o empenho que ele teve, inclusive encarnar como Hipólito. Né? Ele já vinha sendo preparado há muito tempo para esse trabalho maravilhoso. E se ele não assumisse isso, nós não conheceríamos a doutrina espírita. E estaríamos ainda com muitas dúvidas. Eu tenho um recadinho aqui. No sábado, dia 7 agora, 7/10, às 13h30, as pessoas vão se encontrar, quem desejar, aqui no estacionamento do centro, para visitar os asilos que a casa ajuda. Se tiver essa oportunidade, quiser aproveitar essa oportunidade de colocar em prática já o que Jesus nos ensinou, o amor ao próximo, a oportunidade visitando os asilos e ajudando essas pessoas que ficam lá tão sozinhas, esperando anos e anos uma visita de um parente que nunca chega. E às vezes você vai lá, escuta aquela pessoa, e estar na frente dela, dando a ela um pouquinho de atenção, tem um momento de felicidade. Já está ali na frente o nosso boletim, a paz.